vamos ouvir a palavra, né? Um culto cristão sem proclamação é incompleto, né? E por isso nós vamos ouvir o pastor César, que foi também o pastor interino dessa igreja, e que foi o mentor para indicar o pastor Alberto para, logo depois do seu tempo aqui, pastorear a igreja do Jardim Brasil. Tá? Vamos orar por ele? E aí ele conta tudo que ele tem para falar, porque ele também tem muitas histórias. Ó Deus, muito obrigado por amigos que nos acompanham há tantos anos, nos fortalecendo, nos ajudando, caminhando conosco, nos aconselhando. Este é o pastor César. E que a sua palavra possa acalentar os nossos corações, tristes, abatidos, mas a tua graça nos basta. Fala conosco, ó Deus, e usa o teu servo para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra é sua. O pregador sempre dá um suspiro antes de ir ao púlpito. Esse foi um dos suspiros mais difíceis para mim. Um dos suspiros mais complicados. Eu prefiro suspirar pela incapacidade de ser um proclamador da palavra de Deus do que diante de emoções tão fortes pelas quais estamos passando. Porque quando você se confronta com a palavra de Deus, sente-se incapaz, é algo que precisa ser natural na vida do pregador. Porque a sua autossuficiência o derruba, não é? Eu tenho uma brincadeira com o pastor Sérgio, e os pastores costumam às vezes brincar também desse jeito. E o Serginho, quando me apresenta aos colegas, ele costuma dizer assim: aqui está o César. O César faz parte da minha história, não é assim? Ele diz assim: o César profetizou sobre o meu casamento. Antes de eu me casar, uma coisa assim de batista difícil, né? Profetizou sobre o meu casamento antes de me casar com a Lila. Para a Lila. Aí ele diz: e quando da minha consagração, lá estava o César na minha vida. E assim ele elenca uma série de situações da sua história, onde Deus nos colocou juntos. Quando eu tomei posse na Vila Medeiros, estava o César lá. E a brincadeira conclui, desta amizade fraterna, né, com toda a liberdade como amigos temos, ela se conclui onde ele diz assim: mas ele não vai celebrar o meu velório. O que é uma brincadeira, e que ontem eu estive pensando, falei, eu nunca mais brinco desse jeito com ninguém. Porque quando a brincadeira ela se torna realidade, e você é confrontado com o quadro, e por mais que se brincássemos dessa forma com o Alberto, seria uma expressão de carinho e tranquilo, não é? Mas quando você é confrontado com esta realidade, você para repensar até algumas brincadeiras, né? Até algumas brincadeiras. Quero destacar hoje com os irmãos uma breve reflexão, baseada na palavra de Abacuque, capítulo 2, verso 20. Abacuque 2, 20. Já que a morte tem o poder de nos calar, de nos silenciar, muito antes dela. O profeta Abacuque havia gritado: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dela. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele
toda a terra. Muito antes, e de maneira muito mais poderosa, tem o Senhor autoridade para fazer-nos calar. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. De ontem para hoje, o caminho mais longo, a distância mais longa para as nossas vidas, está a menos de 2 palmos. O caminho mais longo desde ontem está entre os olhos que veem e o coração que sente. Exatamente nesse espaço a mente vagueia em busca de respostas. E há uma única pergunta implícita: formada por 6 letras. Por quê? Olhamos uns para os outros e a resposta não surge. Olhamos para Deus, também não encontramos respostas. Da mesma maneira estava o profeta Abacuque quando dá o seu grito no capítulo 1, e o seu porquê, em meio a lamento, a choro, a insatisfação, quando ele diz no verso 2 do capítulo 1, por que, Senhor? Até quando, Senhor? O quadro que ele vivia era de opressão de nações pagãs invadindo a terra do povo de Deus. Até quando, Senhor, eu terei que pedir socorro, tu, porém, não ouves? Clamo a violência por toda parte, mas tu não nos vens salvar, tu não nos escutas, diz outra tradução. Aí transitamos por perguntas sem respostas, perguntas cujas respostas não nos satisfazem. E quando nós não encontramos respostas, ou não encontramos respostas que nos satisfazem, nós temos a tenaz habilidade de atribuir culpa. Ainda mais a morte que lança a culpa, não pede desculpas. Muitas vezes aponta culpados indevidos. Na verdade, muitas respostas das quais nós precisamos para nós mesmos estão dentro de nós. E nós precisamos calar-nos para ouvir as respostas. Mas nem toda resposta satisfaz, e a angústia do profeta Abacuque estava exatamente sintonizada nisto. Ela residia exatamente em que as respostas não eram satisfatórias. Quando as respostas não são satisfatórias, presta atenção. Eu quero deixar 2 conselhos com base no livro de Abacuque. Quando as respostas não bastam, quando os porquês são tantos, quando a distância entre a mente e o coração vai se alongando em questionamentos, quero deixar 2 conselhos. O primeiro deles é que, quando a resposta não é satisfatória, nós precisamos tão somente crer.
absolutamente e tão somente crer. Deus volta para o profeta no capítulo 1, verso 5, e diz assim: tire a mente, tire os olhos do que você está olhando, mude a sua visão. Não se concentre excessivamente no problema. Eu quero mudar a direção do teu olhar. Deus disse para Abacuque. Ele disse: observe as nações ao redor. Olhem e admirem. E ele revela o seu segredo para ele. Pois eu realizo em seus dias algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Mesmo que alguém lhes contasse. Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele permite. Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele permite. A ansiedade pode muitas vezes roubar-nos a oportunidade de ouvir a Deus. A busca excessiva de respostas pode turvar-nos a visão de Deus. O primeiro conselho que eu vejo é que nós precisamos parar simplesmente para crer. O segundo conselho que eu colho de Abacuque, em meio a respostas insatisfatórias, o segundo é que, quando as respostas não nos satisfazem, nós precisamos silenciar. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Toda a terra. Cale-se o questionador, o acusador das ações divinas. Calem-se os pastores. Os pastores se sentem obrigados a dar respostas para tudo. Nem sempre as têm. Calem-se os pastores. Cale-se diante dele toda a terra. Quando não há respostas satisfatórias, cale-se. O silêncio pode ser o caminho onde Deus vai transitar de maneira sublime. Quando não há respostas satisfatórias, cale-se, igreja. Cale-se. Eu tive o privilégio divino de passar com os irmãos, pastoreando aqui por 1 ano e 9 meses. Com muito carinho no coração, com zelo na alma. Já conhecia a quase todos, mas fiz muitas amizades mais profundas aqui. Mas nesse período em que passei por aqui, quase que os irmãos me sepultaram. Dia 27 de julho de 2022, quando eu sofri uma queda muito grave. Ontem, após passar por uma cirurgia odontológica, eu estava deitado e me levantei e pensei comigo: preciso me preparar para pregar amanhã.
Era noite, fui ao computador, estava meditando no texto bíblico, e depois de trabalhar com o texto de Abacuque, já por volta de 10 ou acima disso um pouco, meu telefone toca, era o pastor Norberto, juntamente com o Josué Amâncio, me perguntando: pastor César, você pode pregar amanhã? E eu não respondi conforme veio o meu coração. Eu já estou me preparando. Eu já estou me preparando. Simplesmente disse: tudo bem, contem comigo. E esta imagem me veio à mente, que os irmãos sofreram um período com o meu acidente, e colegas, amigos da associação, os de perto, os de longe. Mas essa cena, ela podia ter acontecido comigo. O meu acidente, o fato de não ter morrido ou sequelas graves, a não ser as que vocês veem de vez em quando, né? São fruto de milagre de Deus. A minha pergunta em meio a isso, irmãos, é coincidência que após 1 ano e 1 mês o próximo pastor é velado e nós acompanhamos o seu sepultamento? É coincidência? É excesso de misticismo levantar isto, trazer à tona? Seria tão pesado da minha parte trazer esse assunto à tona aos irmãos? Mas eu também não tenho respostas. Mas o certo é que nós precisamos calar-nos diante de Deus, diante dessas incógnitas. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É um momento, no mínimo, reflexivo. Todos precisamos nos calar e rever. Inclusive a igreja como instituição. Cale-se diante dele, calem-se, líderes espirituais. Às vezes estão cheios de boas intenções. Líderes espirituais produzem conflitos e atritos desnecessários para a vida diária da comunhão da igreja, porque queremos um gueto que nos satisfaça. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Nós precisamos ouvir um grito de Deus. Deus grita, mandando-nos calar. Deus manda nos silenciar. Esse silenciar é o contemplar a graça do Senhor, misericórdia, a profundidade e a seriedade do Evangelho. Eu quero fechar com os irmãos essa reflexão, com o capítulo 3 de Abacuque. Quando depois de silenciar-se, o profeta faz algumas expressões que me chamaram a atenção. Versículo 2, ele escutou Deus. E eu espero que você hoje ouça
e tema o Senhor. Ele diz: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Cale-se, porque Deus continua sendo o Senhor da igreja, o dono da igreja. E por fim, os versos 18 e 19. Mesmo diante de perguntas sem respostas. Mesmo diante de perguntas sem respostas. Verso 18 e 19. Já arrefecido pelo silêncio diante de Deus. Ele declara: mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes, como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor vai nos fazer andar em lugares altos depois de tanta luta emocional, de tanto sofrimento. Cale-se, família, diante do Senhor. Cale-se, família, diante do Senhor. O salmista, no Salmo 42, verso 5, ele conversa com a sua alma. Ele conversa com a sua alma. E eu sugiro isso a Ana, a família. Ele diz assim: ó minha alma, por que estás abatida? E aí ele mesmo responde para a alma: espera em Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a transpor este momento difícil, mas com uma consciência bíblica, profética, de que Deus está no seu santo templo. E precisamos calar-nos. Curva sua cabeça, queria orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor faz as coisas e às vezes não as entendemos. Não temos respostas. E nesta manhã o Senhor nos ensinou duas coisas: crer e silenciar. Faz-nos, ó Deus, pôr em prática aquilo que sempre aprendemos de Tua palavra. Ajuda-nos a silenciar e a esperar tão somente no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Possamos falar pouco e ouvir mais a voz de Deus.